Fala aí, guys, beleza? Depois de um tempo vim gravar um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o Bitcoin, tá? Falar sobre o Bitcoin. Bitcoin hoje tá batendo na casa dos 23.453. Hoje eu vou explicar mais ou menos o porquê de Bitcoin tem se valorizado tanto, cara, tá? Por que de Bitcoin tem se valorizado tanto, tá? Então eu ainda tô lendo aquele livro lá, que eu tô comentando, que é o Bitcoin Red Pill, tal, que é um livro muito bom que eu tô recomendando todo mundo lendo, e eu tô fazendo alguns resumos dessas partes pra o pessoal que não leu ou que não vai ler entender melhor, tá? Cara, basicamente, eu vou ler essa parte aqui e eu vou comentar em cima, tá? Vamos lá. É uma demonstração de ignorância ou má fé pessoas advogarem por determinação de taxa de juros pelo governo ou redução da taxa Selic para estimular a economia. Ora, o brasileiro que viveu nos congelamentos de Sarney e que testemunhou as experiências semelhantes de Maduro na Venezuela sabe muito bem quais as consequências do controle de preços. Ou seja, quem viveu nessa época sabe que foi tirado todo o dinheiro, né, da mão das pessoas porque estava sob o controle do Estado, tá? E a gente vai entender isso. Cara, quando a gente fala do Estado, o Estado ele não quer saber o quanto você tem, ele não quer saber o que você faz. Mano, ele quer a parte dele, ele quer ficar cada vez maior, ele quer controle, tá? E escassez e miséria. O governo determinar a taxa de juros é imoral e economicamente pior que trabalhar o preço do pão ou do feijão. Por isso que varia tanto. Pois se pode viver sem pão ou feijão, existem substitutos, mas não se pode viver em uma sociedade com curso forçado em tocar moeda estatal. Ou seja, você não pode viver num país, né, digamos a longo prazo, que a moeda ela tá sendo sempre inflacionada. A moeda tá sendo sempre fodida, né? Tipo, tu pega o real. O real ainda foi uma das que menos sofreu, né? Porque realmente o Brasil é muito rico. Apesar da corrupção e tal, o Brasil ainda é muito rico, cara. É como se você, tipo, falasse um monte de mentira pra uma pessoa que é plena da verdade, tá ligado? Ela consegue lidar com aquilo e tudo mais. Mas em países como Venezuela, Cuba, Argentina tá sendo totalmente desestabilizado, cara. É óbvio, né? Porque isso acaba... o país acaba ficando muito zoado, tá? Então a gente continuando. Se o governo pretendesse realmente reduzir a taxa de juros para fomentar a atividade econômica de maneira sustentável, ele ia cumprir as suas funções próprias, jurisdição e defesa, aumentando e facilitando os meios de defender a propriedade privada e de executar devedores. Desta forma, é importante frisar que consumo não produz crescimento sustentável, investimento sim. Ou seja, quanto mais você consome, menos investimento você vai ter, né? Maior consumo significa menor investimento, ou seja, menor produtividade futura. A acumulação e a propriedade não devem ter função social, além de satisfazer as preferências do dono. Até mesmo Jesus, na parábola dos trabalhadores das vinhas, deixa claro que é mais pecaminosa a pretensão de regular contratos voluntários alheios como de legislação trabalhista. Quando alguém utiliza expressões como função social, empoderamento, politicamente correto, todos tal, e fala aqui, né, acreditei que será tal. Dessa maneira, o que é importante? Dessa maneira, os idealizadores do Bitcoin compreenderam que, no início dos processos de QE, que é alívio quantitativo, QR é o aperto quantitativo, né? Tem um aperto e tem um alívio, né? Alívios quantitativos representava o passo final da captura administrativa das corporações sobre o governo e, em consequência, a última chance das populações de evitar o totalitarismo financeiro com o fim do dinheiro físico e da chance de enriquecimento pela acumulação honesta. Ou seja, tá, aqui o resto não interessa, eu quero essa página. Cara, quando a gente fala de Bitcoin, né, o que essa página quer dizer, cara? A gente tá falando de verdade, cara, é verdade, tá? É a moeda que tem uma emissão, que não pode ser inflacionada, é uma moeda que ela é honesta, ela tem um lastro, né, você sabe pra onde tá indo o dinheiro, é uma moeda que é criptografada, não tem como alguém prender o seu Bitcoin, né, se você realmente colocar em uma wallet boa. Então assim, cara, quando a gente fala de BTC, né, a gente tá falando, cara, de um meio que é a verdade. E a gente sabe que quando a gente encontra a verdade, a gente tem que seguir ela, né? Seja no trabalho, seja na empresa, seja na sua vida profissional. A verdade é o que te liberta. A verdade, ela é o que é. A verdade, ela realmente, ela vai, tipo, te mostrar qual o caminho certo a se fazer. E, cara, quando a gente tem moedas fiat, como tem hoje, né? Como que é o Bolívares, o peso argentino,
e essas outras moedas, a gente vê que, porra, tem um decaimento fudido, cara. Mas por que teve esse decaimento fudido? Porque bolívares, porque peso argentino teve essas quedas monumentais. Por que, cara? Essas moedas, elas compactuavam com as trevas, né? Compactuavam com a mentira, compactuavam com a impressão desenfreada dessas moedas. Então fazia com que tinha muito mais moedas que produtos e no final acabou acarretando em declínio social, declínio moral, declínio do país, etc. Correto? E o que as pessoas passaram a usar? A moeda que tem menos isso, ou seja, o dólar, né? E o que as pessoas vão passar a usar no futuro? Bitcoin, tá? Bitcoin como Edge. Tem, sim, formas de fazer com que o Bitcoin ainda estabilize esse mais preço dele, né? Porque tem uma volatilidade gigante, mas em suma, o Bitcoin ele é a representação da verdade, ok? O Bitcoin ele é a representação da verdade. Não tem como você falar que não é, tá? Você tem uma impressão que é controlada, ele ainda são emitidos Bitcoin. Você tem um tempo que essas impressões são feitas, tá? Então o Bitcoin, cara, ele é por si só a verdade que tem que ser difundida, tá? É a moeda do século. É a moeda que realmente ela durou 10 anos, tá? Ela foi lançada em 2008, se não me engano. Ela durou 10 anos. Ela tá um valor hoje caro ainda, mas Bitcoin, ela é a moeda que veio pra revolucionar, cara. É a moeda que veio pra realmente mostrar o que é a coisa, né? Como que realmente funciona um mercado, tá? Então quando a gente fala de Bitcoin, apesar dessa... Não tô falando de preço, tô falando da ideia do Bitcoin, tá? Você tem que esquecer preço. Você que foca em preço, você não ganha dinheiro, tá? Então basicamente o Bitcoin, ele é o que as moedas fiat deveriam ser. Controle de impressão, uma moeda que não pode ser tirada de você, enfim, tá? Mas o que hoje não vem acontecendo. A maioria dos países tentam realmente prender suas riquezas e tal, tá ligado? Como todo mundo sabe. Ok? Então, o vídeo de hoje é isso, né? Foi para entender mais o contexto sobre BTC, né? E do porquê ele vem sendo tão forte nesses últimos anos.